Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 53 do nosso podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está Rogério de Jesus. E esta semana preparámos um episódio diretamente ligado à nossa história de Portugal, influenciados pela atualidade. Não é assim, Roger? Sim, exatamente. Há umas semanas atrás, o músico e compositor Dino de Santiago sugeriu numa entrevista que talvez fosse tempo de se pensar num novo hino nacional. E gerou-se um debate alargado sobre o hino, sobre o que representa e sobre a sua história. E por isso decidimos preparar um episódio sobre os símbolos nacionais da República Portuguesa. É um tema, aliás, que entretanto já foi abordado em notícias de jornal e noutros locais, mas deixámos o assunto fluir naturalmente para termos mais tempo para preparar este nosso episódio. E quando falamos de símbolos nacionais, referimos-nos, claro, ao hino e à bandeira. Sim, a nossa atual Constituição da República, de 1976, consagra no seu artigo 11º que, e cito, a bandeira nacional, símbolo da soberania da República, da independência, unidade e integridade de Portugal, é a adotada pela República instaurada pela Revolução de 5 de outubro de 1910. Fim de citação. E que, volto a abrir, o hino nacional é a portuguesa. E por isso vamos então ver qual a história destes símbolos, já que tem uma origem mais ou menos comum. Que é então esta primeira República Portuguesa. Sim, mas a Primeira República não apenas porque foram aí consagrados, mas porque estão intimamente ligados com a história do republicanismo em Portugal. Mas então comecemos pelo hino, já que deu mote a este episódio, e como referiste, é a portuguesa, que todos conhecemos, e sabemos que é um hino que surge então em finais do século XIX, não é? Precisamente, o hino português, de seu nome oficial A Portuguesa, foi criado em 1890 por altura do Ultimato Inglês. Já falámos deste ultimato em alguns episódios e em algumas miscelâneas, e para abreviar, trata-se do aviso, da ameaça dada por Inglaterra de que Portugal teria de abandonar as pretensões de unir territorialmente as colónias africanas de Angola e Moçambique, sob pena de ser atacado. O jovem rei Dom Carlos, que tinha chegado ao poder há muito pouco tempo, não teve, claro, outra solução que vergar, porque, sejamos realistas, não havia forma de se opor ao poder da Grã-Bretanha naquele momento. E foi esta decisão de acatar a ameaça inglesa que criou uma onda de choque, chamemos-lhe assim, na sociedade portuguesa, sobretudo em Lisboa, claro, onde isso foi interpretado como um ato de cobardia. Daí as muitas manifestações populares contra o rei, e que de resto fazem florescer o ideal republicano. Em parte sim, mas não era o ideal republicano por si, era um descontentamento generalizado contra o rei e contra esta ideia de um passado glorioso perdido. E é preciso ver que este final do século XIX é prodigioso na criação desta ideia nacional. Não só porque é o século XIX que cria o conceito de nação, mas porque é aí também que se desenvolve a ideia das comemorações, que vão ter um impacto significante na ideia do que é a nação e o que deve ser a memória histórica. Aliás, para os ouvintes que quiserem saber mais sobre a questão das comemorações e da memória do Império, podem sempre ouvir o nosso episódio número 9 sobre este mesmo assunto. E como disseste, há esta ideia, nesse momento de grandeza perdida ligada à perda de importância de Portugal no panorama mundial. Sim, sem dúvida. Temos, por exemplo, a Conferência de Berlim, em 1884-1885, onde o continente africano é dividido a régua e esquadro pelos países europeus, com todas as consequências que isso teve para as populações locais. E nesse contexto, Portugal perdeu a vantagem da primazia, ou seja, de ter sido impulsionador da expansão oceânica europeia e tornou-se mais um jogador neste xadrez político e militar em África. E por isso desenvolve ainda mais a sua expansão pelo continente, com as chamadas campanhas de pacificação, com todas as aspas possíveis, ou seja, campanhas de conquistas, as quais, aliás, falámos no nosso episódio 42. O ultimato acaba por ser um momento de libertação destas frustrações de uma população, num certo sentido, frustrada com esta suposta grandeza perdida. O ultimato dá-se no dia 11 de janeiro de 1890 e logo no dia 12, Alfredo Keil começa a ter esta ideia, em conversa com amigos, de compor uma marcha patriótica que congregasse e unisse a população naquele momento de descontentamento. Mas então quem era este compositor, este Alfredo Keil? Keil era um compositor de ascendência alemã e que balançava entre Portugal e a Alemanha naquela altura, bem integrado nos meios cultos da época e que teve então esta ideia da criação de uma marcha, um hino. Agarrou-se ao piano da família e compôs rapidamente a música daquilo que viria a ser a portuguesa. Mas para a letra acabou por ir buscar um conhecido seu, um amigo, Henrique Lopes de Mendonça, um oficial da Marinha, um dramaturgo, também muito conhecido dos meios intelectuais portugueses daquele momento.
Apresentou-lhe a sua ideia e lá se puseram ao trabalho para criar uma letra para uma música, o que é muito curioso porque normalmente faz-se o contrário. Tenta-se musicar uma letra. E depois de 3 longas sessões de trabalho, lá chegaram a um consenso e tendo em conta que o hino francês chamado a Marselhesa, composto em 1792, a quando da Revolução Francesa, teve uma influência considerável, decidiram então chamar a este hino a Portuguesa. Mas a portuguesa torna-se então a voz deste descontentamento e acaba por fugir da mão dos seus criadores. Sim, claro, a Portuguesa não é o único hino a ser composto nesta altura. Há outros, mas este é que acaba por ganhar fama. Talvez pela letra, pela música, bom, ao certo nunca saberemos porque há sempre fatores de aleatoriedade nestas coisas. O que é certo é que logo a partir de março de 1890 vai passar a ser cantada e tocada em grandes manifestações patrióticas nas ruas ou até em peças de teatro. E uso a palavra patriótica porque ela foi composta com este sentido. Mas logo a partir de 1891 vai passar a estar associada ao ideal republicano, porque é a marcha usada pelos republicanos a quando do golpe falhado de 31 de janeiro de 1891, do Porto, sobre o qual também já falámos na nossa miscelânea histórica número 17. E a partir daí, a portuguesa não foi proibida oficialmente, mas tendo em conta esta associação aos ideais republicanos, passou a ser vista com maus olhos por alguns setores. Mas o certo é que, 20 anos depois da sua criação, veio a ser adotada como o hino da República para substituir o hino anterior. Demos agora um salto para o 5 de outubro de 1910, a instauração da República, mas antes de falares dessa escolha, explica lá melhor esta questão do hino anterior. Portugal já tinha então um hino nacional. Em parte, sim. Era o chamado hino da Carta Constitucional, ou simplesmente o hino da Carta, ou o hino constitucional. Terá sido composto na década de 1820 pelo próprio Príncipe Dom Pedro, o futuro Dom Pedro IV de Portugal e I do Brasil, precisamente no Brasil, depois do regresso a Portugal do seu pai, Dom João VI, e no contexto da aprovação da primeira Constituição Portuguesa em 1821. E foi nesse momento, então, que Dom Pedro terá escrito este hino como homenagem à Constituição e ao Reino. E depois da vitória liberal, em 1834, tornou-se o hino solene tocado e cantado em todas as solenidades de Estado. Antes disso, já tinha existido um hino patriótico, na década de 1810, mas que não deverá ter colhido grande apoio. E quando chegamos então a 1910, o hino da Carta era o hino ligado ao regime monárquico e por isso tinha de ser substituído. E isso aconteceu de tal forma que poucas pessoas hoje em dia conhecem o hino da Carta Constitucional. Em todo caso, naquele momento, havia ainda uma marcha bastante famosa que se ponderou até ser o hino da República, mas que foi rapidamente descartado. Era o hino da Maria da Fonte, que surgiu a quando das revoltas populares da Maria da Fonte e da Patuleia, em 1846-1847, que tinha uma música de Angelo Frondoni e a letra de Paolo Midozzi. E aliás, este hino ainda manteve a sua popularidade no século XX e ainda é reconhecível. Bem, e também para os nossos ouvintes que tiverem curiosidade, basta ir ao YouTube e escrever hino da Carta Constitucional ou hino da Maria da Fonte e rapidamente encontram várias versões. Mas então em 1910 houve consenso na escolha da portuguesa como hino? Houve realmente um consenso imediato porque a música já se tinha entranhado como uma música revolucionária e unificadora. Aliás, tocou-se logo no dia 5 de outubro, no próprio dia da Revolução, e não houve grande debate sobre esta escolha. E o hino português acabou também por ser reaproveitado pelo Estado Novo, anos depois, passando de um hino com pendor revolucionário e republicano para um hino nacionalista. E mesmo com o 25 de abril de 1974 e com a Revolução, não houve grande debate sobre a alteração dos símbolos e, aliás, manteve-se precisamente a bandeira e o hino. Mas o curioso é que só em 1957 é que é definido oficialmente, em Diário do Governo, a versão oficial da portuguesa, com pauta e letra, porque até aí a legislação apenas indicava que o hino nacional era a portuguesa, sem especificar nada em concreto. A estrutura do hino é aquela aí publicada, em 1957, e por isso é que o hino oficial só tem uma estrofe, quando a versão original de Cail e Lopes de Mendonça, de 1890, tinha mais 2 estrofes que acabaram por cair, e ainda bem, já agora, porque são as piores das 3. E ainda há aquela ideia popular de que, como o hino era na sua origem anti-inglês, que a versão inicial seria contra os bretões e não contra os canhões. Sim, é uma ideia ainda muito popular, mas não tem qualquer sustento documental. Aliás, a letra de Henrique Lopes de Mendonça sempre foi aquela e não há qualquer prova em contrário. O que acontece é que, na década de 1890, a letra foi sendo adaptada popularmente, aparecendo várias versões com a mesma música. E o que se deduz é que talvez essa fosse uma delas, mas não a original. Bom, um dos símbolos nacionais está então arrumado, digamos assim, o hino, mas falta outro, a bandeira. E neste caso a bandeira tinha já uma raiz muito mais antiga, não era uma coisa do século XIX.
Pelo menos alguns dos elementos não eram, claro, do século XIX, mas fixaram-se sobretudo a partir desse século. A bandeira portuguesa atual é, como os nossos ouvintes saberão, a bandeira instituída na Primeira República. Antes dela tínhamos a bandeira da monarquia constitucional, que era azul e branca, com as armas reais ao centro e com a coroa a encimar as armas. E o branco e o azul surgem já no contexto da Revolução Liberal como as cores nacionais, até porque, até esse momento, as armas régias, isto é, as armas do rei, que se tornaram com o tempo as armas do reino, bastavam para identificar Portugal. E durante a Guerra Civil entre os irmãos Dom Pedro e Dom Miguel, o azul e o branco ficou associado ao primeiro, a Dom Pedro, e o azul e o vermelho ao segundo, a Dom Miguel. Claro que, com a vitória de Dom Pedro, acaba por vingar então o azul e o branco até 1910. E interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes, não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio. E porquê estas cores especificamente? Porquê o azul e o branco? Bom, é sobretudo por tradição, porque no século XIX se justificava que seriam, supostamente, as cores já usadas por Dom Afonso Henriques. Apesar das poucas fontes que temos para conseguirmos afirmar a 100% que o primeiro rei usava estas cores, e é possível que ele as usasse, essa é a cor que se adota no século XIX. Por isso, quando chegamos então a 1910, não há dúvida de que é necessário mudar de bandeira, mas a questão é para qual? Mas quando se dá o 5 de outubro, qual é então a bandeira utilizada no próprio dia? Nesse momento, no dia 5 de outubro, a bandeira utilizada é a bandeira da Carbonária, uma sociedade secreta criada na década de 1890 com o fim de derrubar a monarquia através de meios violentos e que estava também intimamente ligado com a própria maçonaria. E a bandeira da Carbonária era precisamente bipartida, ou seja, dividida ao meio entre o vermelho e o verde, com a esfera armilar no centro, com uma faixa com símbolos iniciáticos da maçonaria. O escudo nacional simplificado em azul e branco estava aposto em cima desta esfera armilar e isto tudo estava encimado por uma estrela dourada a brilhar. E esta foi a bandeira então usada na Revolução do dia 5 de outubro. Mas logo se percebeu que se tinha de preparar uma nova bandeira e por isso foi criada uma comissão especial para preparar um projeto da bandeira logo no dia 15 de outubro de 1910. E dessa comissão faziam parte o famoso pintor Columbano Bordal Pinheiro, irmão do famoso caricaturista Rafael Bordal Pinheiro. Fazia também parte o romancista Abel Botelho, o jornalista João Chagas e 2 republicanos que tinham participado na Revolução. O primeiro-tenente Ladislau Parreira, da Armada, e pelo Exército o capitão Afonso Pala. E foi então desta comissão que surgiu a atual bandeira? Sim, foi dessa comissão que surge a primeira proposta, mas que não é a atual bandeira. Essa primeira proposta era manter o vermelho e o verde, portanto uma bandeira dividida ao meio, com 2 cores, com a esfera armilar amarela, o escudo em cima, mantendo-se também a estrela amarela no seu topo. Mas a proposta não foi aceita pelo governo provisório, que a mandou para trás, e foi então que surgiu na sua forma atual, dividida na vertical, o verde junto à tralha, de menor dimensão face ao vermelho, ficava apenas a esfera armilar, meio transparente, digamos assim, com o escudo nacional em cima e sem mais nenhum elemento. E foi isso que foi aprovado a 29 de novembro e revelado no 1º de dezembro de 1910, em Lisboa, naquilo que foi propagandeado como a Festa da Bandeira. Mas na realidade a escolha era só provisória porque o debate intensificou-se nos meses seguintes. Mas houve então outras propostas? Houve muitas propostas, houve um intenso debate no governo provisório e na sociedade, claro, nas franjas mais instruídas e cultas, porque a restante população estava arredada destes debates, e a grande discussão foi sobre manter o verde e o vermelho ou então regressar ao azul e ao branco. E além disso, apareceram propostas de todas as formas e feitios, desde alterando ligeiramente o escudo, a escudos completamente diferentes, a acrescentar estrelas que ocupavam a maior parte da bandeira, a ser colocado o barrete vermelho, característico da Revolução Francesa, ou ainda com sabres, ou caravelas, ou canhões, enfim, houve ideias para todos os gostos. E depois de 9 meses de debate, chegou-se à conclusão que a proposta aprovada era aquela que ficaria. Não sem críticas, claro. Por exemplo, Columbano queixava-se das cores, de que o vermelho devia ser escarlate e o verde devia ser verde mar, para dar um bom contraste das cores.
Já os geraldistas diziam, e aliás continuam a dizer com propriedade, que a bandeira não segue os princípios mais básicos da vexilologia, isto é, da própria essência das bandeiras, porque coloca o verde e o vermelho juntos, duas cores que, segundo estes princípios, nunca se devem tocar e por isso deveria existir um metal, ou seja, ouro ou prata, amarelo ou branco, entre estas cores para as separar. O que é certo é que a bandeira ficou mesmo assim. E esta ideia de mudar de cores era também para se cortar com o passado, no resultado da Revolução em si? Sim, claro, o debate passa por aí. Manter o azul e branco era manter uma certa tradição, quando a República queria fazer essa ruptura, e consegue-o de forma muito eficaz. E a própria participação de Portugal na Grande Guerra vai jogar a favor da nova bandeira, porque vai ser o símbolo máximo ao qual os soldados e as suas famílias e a sociedade em geral, que se mobilizou para um esforço de guerra coletivo, se vai agarrar. E por causa disso, a bandeira republicana vai entrar rapidamente e normalizar-se e manter-se ao longo de todo o século XX, sem qualquer problema, levantado, por exemplo, pelo Estado Novo, que cria o culto da bandeira, ou até depois pelo 25 de Abril de 1974. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante notar que a República vai manter o escudo nacional sem fazer grandes alterações nisso, o que mostra também que a ruptura não era assim tão total. Eles percebiam que tinha de haver um elemento agregador entre o passado, a tradição política do país e o novo regime. E por cima de tudo isto, como uma nova camada, temos ainda as interpretações sobre o que significa cada elemento da bandeira, a começar pelas cores, o verde e o vermelho. Isso é também das questões mais faladas popularmente, que o verde seria, por exemplo, a esperança e o vermelho o sangue derramado. Aí há interpretações gerais sobre o significado das cores e as suas origens, e há uma grande dose de interpretação que pode ser deixada, claro, ao critério pessoal de cada um. Mas o que sabemos, historicamente, é que o verde vem da tradição republicana do século XIX, até da influência do célebre filósofo francês positivista, Auguste Comte, que via o verde como a cor das nações positivistas do futuro. Já o vermelho era a cor combativa, por natureza, e revolucionária, e por isso encaixava no ideal republicano. E se olharmos para a esfera armilar e para o escudo nacional, então olhamos também para uma tradição com séculos de história. Exatamente. E podemos também, lá está, decompor o escudo. No escudo central temos os 5 escudetos, que são popularmente chamados de quinas, são o elemento mais antigo das armas régias, são compostos por 5 besantes, que são aqueles pontinhos colocados em aspa, ou seja, em X, e se nos princípios da nacionalidade os escudetos tinham um número indefinido de besantes, ou seja, as quinas estavam repletas de pontinhos, à medida que o tempo avança, passam a ser apenas 5. E cria-se a ideia de que representavam as 5 chagas de Cristo. Isto associado ao mito dórico, desenvolvido sobretudo a partir do século XV, de que Cristo teria aparecido a Dom Afonso Henriques na Batalha de Ourique. Os próprios escudetos passam grande parte da Idade Média deitados, isto é, os dois laterais estão na horizontal até ao reinado de Dom João II. E a envolver este escudo temos então a bordadura vermelha, com os famosos 7 castelos, que muita gente diz ainda serem os castelos conquistados no Algarve. Sim, mas é impossível identificar esses 7 castelos, porque foram mais do que 7, e porque na realidade os castelos nada têm a ver com essa historieta. Essa bordadura aparece em meados do século XIII, pela mão do rei Dom Afonso III, como forma de se distinguir face ao seu irmão, o rei Dom Sancho II, na guerra civil que os opôs e de que, aliás, já falámos no nosso episódio 27. E essa bordadura de castelos é uma direta influência do próprio reino de Castela, visto que Dom Afonso III era neto de Afonso VIII de Castela. E é esta a origem dos castelos nas nossas armas nacionais. Na realidade, vem do nosso grande inimigo, não é? Que é Castela. Sem esquecer que desde finais do século XIV as armas régias ainda incorporaram a flor de lis, o símbolo da Ordem de Avis, graças, claro, a Dom João I, não é? E que usou também este símbolo para diferenciar a sua linhagem, o que acabou por ser removido já no final do século XV por Dom João II. Claro, mas só para terminar a história da bordadura, o número de castelos só se fixou por finais do século XVI, porque ainda encontramos muita iconografia régia do reinado de Dom Manuel e Dom João III, onde contamos 10 e 12 castelos. Portanto, os 7 castelos variaram durante séculos até se fixarem nesse número. E temos por fim a esfera armilar, que todos reconhecemos por causa do período dos descobrimentos. Sim, a esfera armilar era a empresa, isto é, o símbolo pessoal do rei Dom Manuel, que lhe foi dado pelo seu primo, o rei Dom João II. E quando Dom Manuel chegou ao poder, acabou por disseminá-la juntamente com as restantes armas régias, de jeito que o seu filho e herdeiro, Dom João III, também a usou e a partir daí passou a estar sempre associado. E é preciso fazer esta nota que o escudo régio que temos, e que temos vindo a falar, começou por ser o símbolo do rei, isto é, as armas heráldicas do rei, da sua dinastia. E só com o tempo e com o desenvolvimento do reino, da própria
heráldica e da ideia de unidade política do reino, e já depois também no século XIX, com a ideia de nação, ou seja, depois de um longo processo, é que as armas nacionais são, sem sombra de dúvida, as armas que derivam das armas da monarquia. E é por isso que, em 1910, não houve problema em manter-se o escudo régio, porque era entendido como as armas do país, as armas da nação, e não exclusivamente do rei. E como disseste, estes símbolos nacionais estão consagrados na Constituição Portuguesa, precisamente por serem elementos agregadores e que representam a nação, estão até protegidos por lei. Precisamente por causa disso, o artigo número 332 do Código Penal prevê que, e aqui cito, quem publicamente por palavras, gestos ou divulgação de escrito ou por outro meio de comunicação com o público ultrajar a República, a bandeira ou o hino nacional, as armas ou emblemas da soberania portuguesa ou faltar ao respeito que lhes é devido, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias. Fim da citação do Código Penal. Por isso é preciso ter cuidado, sobretudo com interpretações mais conservadoras destes símbolos, e por causa disso, relembro até um caso que ficou famoso, que os ouvintes mais novos do podcast poderão até desconhecer, que é o do ator João Grosso, que, num programa da RTP chamado A Fisga, em dezembro de 1987, numa parte dedicada à nacionalidade e aos símbolos, criticou a forma mais tradicional de se ver estes assuntos e cantou o hino nacional em versão rock. Estou aqui a citar as notícias da época. E, para quem quiser ver, aliás, o episódio está disponível nos arquivos da RTP online. E foi a própria RTP a processá-lo por desrespeito ao hino, o que acabou por se arrastar e finalmente em 1992 João Grosso foi absolvido porque não fazia qualquer sentido estar a condená-lo por aquele episódio. Sim, realmente é preciso ter noção do que é verdadeiramente um crime ou um desrespeito para com os símbolos nacionais, dentro da liberdade que nos é dada para criticar, adaptar ou falar sobre eles. Exatamente. Mas antes de acabar este episódio, não poderia deixar de falar de outros 2 símbolos nacionais não oficiais, Paulo. Não estão consagrados na Constituição, mas estão associados à imagem de Portugal no mundo. Deixa-me adivinhar, os pastéis de nata e a Cristina Ferreira. E para isso ainda te está a faltar o Cristiano Ronaldo. Mas não. Há aqui espera aí que vou-te dar aqui uma musiquinha para tu lá chegares, tu e os nossos ouvintes. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Pronto, não é o Kim Barreiros, que é também um símbolo nacional, não haja qualquer dúvida disso, mas estou a falar, claro, do bacalhau, que está ligado à história nacional, desde os inícios do século XVI e à chegada aos bancos da Terra Nova. Claro que estas pescas decaíram brutalmente no século XVII, sendo que grande parte do bacalhau era proveniente da pesca inglesa, até pela proximidade das colónias inglesas, e no século XIX e XX é que se cria a ideia do bacalhau como peixe nacional. E o Estado Novo vai incrementar estas ideias com a criação da Campanha do Bacalhau, em 1934, e com uma administração corporativa deste setor das pescas. Mesmo assim, hoje Portugal tem uma pequeníssima frota que não chega a representar 2% do consumo nacional, porque o bacalhau é um dos 3 grandes produtos mais importados, junto com o petróleo e as peças automóveis. E qual é então o segundo símbolo? O segundo símbolo é o galo de Barcelos, que deriva da produção de olaria de Barcelos e da região, que se desenvolveu fortemente a partir do século XIX, e a ideia do galo foi aproveitada a partir da década de 1930 por António Ferro, criando assim um ícone nacional que tenta mergulhar numas raízes medievais com algum sucesso, porque na realidade a imagem difundiu-se muito facilmente e está presente um pouco por todo o mundo. E esta escolha de símbolos nacionais não oficiais, digamos assim, acaba por ser um bom complemento aos símbolos oficiais, porque mostra que estes vão para além daquilo que é legislado e diz respeito mais à forma como a sociedade e a população acaba por se rever neles. Claro, aliás, os símbolos só fazem sentido se as populações se reverem neles. E por isso é que o debate sobre a pertinência da portuguesa como hino nacional surge de vez em quando, tal como agora, pela voz de Dino de Santiago, mas já tinha surgido anteriormente, quer dizer, não é nada de novo. Em 1997, num discurso solene, do 10 de junho, já tinha sido mencionado por António Alçada Batista. Mas são questões que vale a pena levantar, porque dizem respeito à sociedade e estão ligados à memória histórica e à história em si. E claro, é necessário sabermos a história destes símbolos para os podermos debater, para perceber se as populações ainda se revêem ou se é tempo de se pensar noutros com toda a legitimidade que a democracia nos permite fazer isso. Muito bem, e para quem quiser ler um bocadinho mais sobre estes símbolos nacionais, o que recomendas? Olha, o primeiro livro que eu recomendo é um livro de Nuno Severiano Teixeira, historiador, aliás, e também ligado à política, mas um livro muito interessante, intitulado Heróis do Mar, História dos Símbolos Nacionais, publicado pela Esfera dos Livros em 2015. É um livro pequeno, mas que se lê muito bem e que faz uma história muito sintética, mas muito aprofundada e documentada sobre esta história dos símbolos nacionais.
E o segundo livro é um livro de Miguel Metelo Seixas, um historiador também, heraldista, intitulado Quinas e Castelos, Sinais de Portugal, e que também permite compreender como é que, então, claro, as armas nacionais evoluem desde a Idade Média, e foi publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos em 2019. E por hoje é tudo neste episódio número 53 do podcast Falando História, desta vez dedicado aos símbolos nacionais, uma questão que tem estado na atualidade. E aproveitamos também para agradecer aos nossos patronos pelo apoio que nos têm concedido e quem desejar tornar-se também nosso patrono e apoiar o podcast pode fazê-lo através do link que costumamos deixar na descrição que remete para o site Patreon. E como de costume, quem quiser entrar em contacto connosco, com sugestões desde logo, pode fazê-lo através do nosso e-mail falandohistoriapodcast@gmail.com. E por hoje é tudo. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.